Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento infantil das crianças de 7 aos 11 anos e entender um pouquinho algumas peculiaridades sobre essa fase de desenvolvimento. A criança de 7 anos, ela já deve ter consolidado as fases anteriores do desenvolvimento em relação à linguagem, à questão motora, à questão da autonomia, né? Nessa fase, a criança já deixa de ter aquele perfil egocêntrico, então é uma excelente fase para os pais começarem a trabalhar a questão da empatia, a questão da solidariedade, porque a criança já entende todo esse contexto social, né? Ela está nessa fase de desenvolvimento. É nesse período também que ocorrem grandes aquisições de habilidades intelectuais, sociais e psicológicas. A criança de 7 anos é uma criança que está numa fase do concreto, né? Ela está com raciocínio lógico em pleno desenvolvimento e ela vai precisar ser estimulada nessas áreas. Então, é uma fase que a criança precisa ainda vivenciar no concreto para poder internalizar os conceitos, principalmente quando a gente fala das questões da área da matemática, do raciocínio lógico. Então, tudo que a gente for trabalhar de conceito de número, de unidade de medida, de tempo, de capacidade, a gente precisa trazer algo visual, algo manual para essa criança poder entender, né, e aplicar e automaticamente ao longo do período de desenvolvimento internalizar esses conceitos, né, dentro desse período de desenvolvimento. Então não adianta eu querer que a criança entenda o conceito de número se eu não apresento isso para ela de uma forma que ela possa compreender e manipular. Aos poucos, essa criança vai começar a fazer mais abstrações. E um exemplo prático, né, dessa habilidade que ela vai adquirindo é quando a gente mostra para a criança dois recipientes diferentes, né, e ela tem a capacidade de observar e perceber que, embora o copo estreito indique, né, um volume de água maior do que o copo largo, ambos podem ter a mesma quantidade de água. Então, para a criança conseguir fazer esse nível de abstração, ela tem que passar por todo um processo de estimulação, né? De memória, de atenção, de visual, de experimentar na prática, porque aí ela vai adquirindo as habilidades necessárias até conseguir abstrair esse tipo de conceito. A partir lá dos 8, 9 anos, a criança já começa a ter uma capacidade de abstração maior, né? E ela já consegue fazer transposição de conteúdo. Então, ela pega algo que é do dia a dia, leva para dentro do conteúdo, ou ela pega o conteúdo e traz para uma realidade dela do dia a dia. A leitura já está um pouco mais fluente, o nível de interpretação está maior. E ela também, ela tem a capacidade maior de conseguir estruturar as ideias, de elaborar essas ideias na hora de criar uma situação-problema, elaborar uma produção de texto. E aí a gente não pode esquecer que essa criança que está nesse período de desenvolvimento, ela precisa sim de ter esse contato visual, de manipular, né, algo concreto para poder internalizar os conceitos. Não adianta eu querer ensinar fração para uma criança sem mostrar para ela o que é a fração, como que acontece, como que eu divido as partes para ela poder internalizar o conceito e depois conseguir aplicar num cálculo, né, de fração. Então, a gente precisa ter muito claro que nessa fase de desenvolvimento, a criança precisa do concreto. Uma outra coisa importante dessa faixa de desenvolvimento é que nessa idade a criança já começa a conseguir mostrar uma autonomia maior. Ela já é uma criança autônoma para cuidar dela, para organizar as coisas do dia a dia dela, né? E aí, quando a gente traz isso para a questão dos estudos, é muito importante entender que é uma criança que precisa já ir ganhando uma autonomia maior em relação aos estudos. Na hora de fazer o para casa, não necessitar tanto de um adulto do lado,
uma criança que já tem que ter a capacidade de organizar os seus materiais na mochila, de organizar os seus horários, dentro da rotina que ela tem de estudos. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é uma criança, então tem que ser uma autonomia acompanhada. Não adianta eu achar que meu filho tem lá 10 anos que ele tem que dar conta. Apesar da idade, né? Ser uma idade que ele já deveria ter uma capacidade maior, ele ainda precisa que eu direcione em alguns momentos. Ele precisa que eu ainda supervisionize se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. É uma criança que precisa desse acompanhamento. Então, muitas vezes a gente se depara, né, com situações onde os pais acham que uma criança aí de 7, 8, de 10, de 11 anos, ela tem a capacidade de se organizar totalmente sozinha. E ela não tem, gente. Principalmente agora nesse sistema de modelo online. Eu não posso delegar totalmente a uma criança que ela dê conta de tudo isso sozinha, não. Ela vai precisar que os pais supervisionizem o tempo inteiro, que oriente. E aí eu não estou dizendo que os pais têm que ficar por conta. Não, não é ficar por conta. Tem casos que a gente precisa, sim, que o pai fique lá do lado do aluno, sim, mas na maioria não precisa. Porém, não adianta eu achar que meu filho vai dar conta sozinho, que ele não vai dar conta sozinho. Então, eu sempre falo que tem que ser uma autonomia acompanhada. É uma coisa que a gente precisa ter muito claro, porque quanto mais eu direciono, acompanho nessa fase de desenvolvimento, quando chegar às fases posteriores, eu já consigo perceber uma autonomia maior. Então, não é o excesso, não é fazer pelo filho, não é estar por conta do filho, mas também não é abandonar todo esse contexto, toda essa rotina aí, delegando demais e não acompanhando. Nessa fase também a gente já consegue perceber, né, que a gente já não tem mais aquela criancinha, né? Criança aí de 9 anos, ela não é mais aquela criancinha que a gente quer pegar, super proteger. O nível de interesse delas vai mudando bastante, então o jeito de brincar muda, o interesse pelo brinquedo muda, né? Os meninos deixam de gostar de alguns tipos de brinquedo, já gostam mais dos eletrônicos, já gostam mais dos jogos de tabuleiro, jogos de competição. As meninas a mesma coisa, aos poucos vão deixando aquele faz de conta, o brincar de casinha, já despertam para outros tipos de interesse, né? Já vem para esse lado delas, né, quererem se cuidar mais, levam mais isso também para o jeito de brincar, gostam também mais dos jogos, mais de séries, mais de jogos eletrônicos. Então, esse nível de interesse também muda. E a gente precisa entender isso também, porque faz parte da faixa etária. Né? Lógico que a gente tem que cultivar ao máximo essa questão da infância, do brincar, mas entendendo que essas fases vão passando e a gente precisa ir acompanhando tudo isso. Acontece grandes transformações, né, nesse desenvolvimento, principalmente em relação as questões interpessoais. Nessa fase, eles já começam a buscar, né, as amizades por grupos de interesse, por afinidades, por assuntos, né, que eles têm em comum. É uma fase onde a criança ela já começa a ter um poder de argumentação maior, uma capacidade maior de se colocar, de se posicionar diante do grupo. Então, existe um grande salto, né, nesse desenvolvimento interpessoal, relacional dessa criança. E aí vale lembrar, gente, que é uma fase onde eles já têm um acesso maior aos jogos eletrônicos, né? As redes sociais, e aí nós pais precisamos ficar muito atentos em relação a esse acesso, o que eles estão vendo, que tipo de comunicação que eles estão tendo, seja lá pelo WhatsApp com os colegas, o que eles compartilham, o que eles não compartilham, que tipo de acesso nas mídias sociais eles estão vendo, que informação que está chegando para o seu filho, quais vídeos no YouTube ele está assistindo, quais jogos eles têm. A gente precisa acompanhar muito nessa fase
Porque como eles estão muito propícios, né, a aprender, eles estão sim na fase de um desenvolvimento que eles estão curiosos, eles estão na busca, né, e aí eles estão nesse momento de se juntarem de acordo com o nível de interesse deles de assunto. Os pais precisam acompanhar muito, muito mesmo. Então fica aqui também o meu alerta em relação a essa liberdade, que eu acho que a gente não precisa privar, pelo contrário, eles são dessa geração. Então a gente precisa orientar, determinar um tempo, determinar o que pode, o que não pode, conversar com eles sobre o que é correto, o que pode acontecer, quais são as pessoas que podem entrar em contato com eles nesse período de acesso, qual deve ser a atitude deles diante, né, de uma mensagem de alguém que eles não conhecem. Isso é muito importante. Eu acho que dentro desse período de formação é o momento que a gente precisa estar muito próximos dos nossos filhos, né? O diálogo, eu acho que é a base de tudo nesse desenvolvimento, porque se a gente constrói uma relação de confiança nessa faixa etária, que a criança já está propícia para poder entender melhor, né? Já tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de internalizar mais os conceitos. Se a gente se aproxima dos nossos filhos nessa fase, provavelmente, né, na adolescência será um período onde a gente não vai precisar se preocupar tanto. O distanciamento nesse período que é um fator preocupante para a adolescência. Então, se aproxime dos seus filhos, conversem, tenha um diálogo aberto, um diálogo de respeito. Uma vez que eles estão no período de formação, eles vão errar sim, eles vão ter momentos que não adianta a gente ir querendo brigar com eles. Primeiro a gente tem que acolher para depois ensinar. Eu acho que dentro dessa fase é o primordial em relação a esse desenvolvimento. Então, esses foram alguns pontos importantes do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária, né? Que possamos ter um olhar diferente para esse grupo, um olhar mais atento, um acompanhamento mais direcionado. E se esse vídeo foi útil para você, se você conhece outras pessoas que têm filhos nessa faixa etária, compartilhe, né? Vamos montar aí uma rede de apoio para que a gente possa colaborar, né? Incentivar para que os pais, professores tenham um olhar diferenciado, né, para o desenvolvimento das nossas crianças, sempre com muita empatia, pensando no bem-estar físico, emocional e social das crianças. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.